Olá! Nessa videoaula, iremos calcular a resistência equivalente. Como exemplo, vou usar essa associação. O objetivo é calcular a resistência equivalente entre os pontos A e B. Para fazer isso, eu vou usar o seguinte método. Primeiro, vou imaginar que existe uma fonte entre os pontos A e B. Consequentemente, surgiria uma corrente I. Essa corrente I, ao passar pelo resistor de 6 ohms, observe que aqui os fios não se encontram, ela iria se dividir e iria passar pelos demais resistores até que toda a corrente se encontrasse novamente no ponto B. Consequentemente, quando a corrente passar pelo resistor de 6 ohms, ocorre uma queda de tensão. Para me caracterizar que os potenciais são diferentes, eu vou usar letras. Como já tem a letra A e a letra B aqui, eu vou usar agora a letra C. Então, depois do resistor de 6 ohms, ocorreu uma queda de tensão e o potencial desse ponto aqui é menor que o do ponto A. Como é o mesmo fio e os fios não têm resistência, são considerados fios ideais, o potencial desse ponto também é C. Então, eu vou colocar a letra C aqui de novo para caracterizar isso. Subindo aqui pelo resistor de 20 ohms, uma corrente, iria causar uma nova queda de tensão. Assim, aqui em cima, temos uma nova letra. Letra D. Para caracterizar que o potencial agora aqui é um potencial diferente do ponto C. Agora observe que tem um fio aqui conectando essa parte do circuito de cima com a parte de baixo. Então aqui nós temos o mesmo potencial. Ó. Então vou colocar a mesma letra aqui embaixo. D. Para caracterizar que aqui o potencial é o mesmo. Agora, observe que entre o potencial do ponto D e o mesmo potencial do ponto D há dois resistores. Se a diferença de potencial aqui é VD menos VD, que é igual a zero, então não circula corrente por aqui, de acordo com a primeira lei de Ohm. Então esses dois resistores estão eliminados, ou seja, eles não influenciam o circuito, por eles não passa a corrente elétrica. Eu fiz um X neles para mim dizer que eles não vão aparecer na nova representação que eu vou fazer desse circuito. Depois do ponto D aqui, uma corrente elétrica passando pelo resistor de 12 ohms causa uma nova queda de tensão e finalmente temos o potencial aqui do ponto B. Como já tinha a letra B aqui, né, só vou enfatizar aqui escrevendo B de novo aqui em cima e B aqui embaixo. Pronto, essa é a primeira etapa para você calcular a resistência equivalente. Colocar as letras nos nós e entre os resistores. Agora, a segunda etapa, você vai escrever na horizontal as letras A, C, D e B. Uma coisa importante aqui é o seguinte. As letras das extremidades têm que ser da onde você quer calcular a resistência equivalente. Eu quero calcular entre A e B. Então eu coloquei o A, a letra A e a letra B nos extremos. Agora eu olho para o circuito original e transporto os resistores daqui para cá. Entre A e C tem um resistor de 6 ohms. Eu vou dar um traço nele para indicar que eu já peguei ele. Aí vou desenhar ele aqui na horizontal. Eu vou suprimir a unidade para não ficar tão carregado o desenho. Tem mais algum resistor entre A e C no circuito todo? Não. Se houvesse mais algum, ele estaria em paralelo. Como não tem, vamos para o trecho entre C e D. Observe que entre C e D nós temos 4 resistores. Ó. Esses 4 resistores aqui. 3 resistores de 20 e um resistor de 60 ohms. Eu vou colocar eles aqui. 60. Outro resistor de 20. Mais um resistor de 20. E mais um resistor de 20 ohms. Tem mais algum resistor entre C e D? Não. Temos agora 2 resistores entre D e B, ó. Um de 12 e um de 24 ohms. Que eu vou representar eles aqui. 12 e 24 ohms. Tanto faz colocar 24 em cima ou embaixo aqui. O importante é que eles estão em paralelo. Porque a diferença de potencial entre eles é a mesma. Ó. VD menos VB. Que é VDB. Aqui embaixo também, VDB. Agora observe como o circuito ficou mais simples. Facilmente se vê que esses resistores estão em paralelo e esses aqui também.
Eu vou começar agora resolvendo a resistência equivalente entre D e B. Então a resistência entre D e B é um paralelo de 12 com 24. Fica 12 vezes 24 dividido por 12 mais 24. Então a resistência entre D e B vale 12 vezes 24, eu vou repetir esse numerador, e 12 mais 24, 36. Vou dividir, vou simplificar 12 com 36, vai ficar 1 terço. Vou dividir 24 por 3, vai resultar 8. Então essas duas resistências de 12 e 24 vão ser substituídas por uma nova resistência de 8 ohms. Agora eu vou calcular a resistência entre C e D. Observe que entre C e D nós temos 3 resistores de 20 ohms iguais. Quando você tem resistores iguais em paralelo, basta você pegar o valor de um dos resistores e dividir pela quantidade deles. Então esses 3 resistores de 20 ohms aqui, eles são equivalentes a um único resistor de 20 sobre 3, de 20 terços. Então eu vou fazer um paralelo de 60 com 20 terços. Então fica 20 terços vezes 60, dividido por 20 terços, mais 60. Eu vou dividir 60 por 3, simplificar aqui em cima. Então vai ficar 20 vezes 20. E aqui embaixo eu vou multiplicar o 60 por 3 e dividir ele por 3. Não alterei nada, porque se eu dividir 3 por 3, isso dá 1 e eu volto para 60. Mas observe que eu acabei com o problema da fração aqui, porque já tirei o mínimo de uma forma bem direta. Então agora eu posso somar os numeradores. Então fica 20 mais 180. 60 vezes 3, 180. Então fica 20 mais 180 dividido por 3. Vou repetir de novo aqui em cima. 20 mais 180 dá 200 sobre 3. Vou simplificar. Vou dividir por 10 em cima aqui e dividir embaixo por 10. Vou dividir de novo por 10, dividir por 10 de novo. Então sobrou simplesmente agora 2 vezes 2 dividido por 2 terços. Logo a resistência entre C e D vai valer quanto? Vou simplificar 2 com esse 2 aqui. Vai ficar 2 dividido por 1 terço. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 3, que é igual a 6 ohms. Eu repeti a primeira fração e multipliquei pelo inverso a segunda. Então, entre os resistores, entre os pontos, né, C e D, nós temos uma resistência de 6 ohms. Agora eu vou redesenhar o circuito de novo na horizontal. Repare que ele fica cada vez mais simples. Entre A e C, a gente tem um resistor de 6. Entre C e D, um outro resistor de 6. E entre D e B, um resistor de 8. Se você imaginar novamente que tem uma fonte aplicada entre os pontos A e B, uma única corrente irá circular aqui, ó, entre A e B, uma corrente I. Essa corrente vai passar pelo resistor de 6 ohms, pelo outro de 6 ohms e pelo outro de 8 ohms. Consequentemente, esses 3 resistores estão em série por isso, porque a corrente que passa por eles é a mesma. Logo, a resistência equivalente entre o trecho AB vale finalmente 6 mais 6 mais 8. 12 mais 8, 20. 20 ohms. Aí, por fim, a gente redesenha o circuito equivalente, ou associação equivalente, né? Porque nesse caso não temos uma fonte. Então, entre A e B temos um único resistor que equivale a todos os demais, e este vale 20 ohms.